Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cidade de Corinto, na época de Jesus, de Paulo, das primeiras comunidades cristãs. Então, Corinto, uma colônia romana. Então, Joséfo, né, ele relata que Agripa reinou por 3 anos, ali na época do imperador Cláudio. Então, como Cláudio começou a reinar em 41, Agripa deve ter morrido em 44. Seriam uns 3 anos. Nós sabemos, pela inscrição de Delfos, encontrada na cidade de Delfos, na Grécia, que Gálio foi governador de Corinto de 1 de julho de 51 a 30 de junho de 52. Temos também, então, essa data exata da sucessão de Félix para Festo pode ter sido contestada. Certamente é posterior ao mandato de Gálio como governador de Corinto. Atos dos Apóstolos identifica corretamente que Félix procedeu Festo. Não podemos garantir exatamente em que data, né? A expulsão de judeus de Roma, lá em 49, sobre Cláudio, aparece também, ao que tudo indica, em Atos 18:2. Então, eu estou mostrando aqui nessas partes aqui que esses episódios aí que tem a ver com Corinto, eles são narrados ali nos textos do Novo Testamento, tá? Tanto em procurador, o cônsul Gálio, o Festo, essa passagem de judeus vindo de Roma, ali expulsos de Roma, tudo isso coincide com os relatos ali da cidade de Corinto por Paulo. Temos também a inscrição de Erasto, em Corinto. Erasto ele é citado em Atos dos Apóstolos 19, 22, como sendo uma espécie de prefeito ali da cidade. Tá? Então, esse Erasto, nós temos uma inscrição que provavelmente, dá até para ver, Erasto, R-A-S-T, consegue ver? Provavelmente essa inscrição aqui se refere a um prefeito, a um edil ali da cidade de Corinto, e que é Erasto, então, mencionado ali nos textos, né? O Gaio também aparece ali, já falei, né? Nos textos paulinos e em Atos dos Apóstolos. Essa aqui é a inscrição de Gaio, né? De Gálio, né? Que aparece ali o procônsul Gálio e as datas precisas. Então, a gente consegue marcar bem a data em que ele foi procônsul da Acaia e que é citada em Atos 12, 17. Então, essas inscrições de Gálio, principalmente, ela nos ajuda a datar ali os movimentos de Paulo descritos, tanto em Atos dos Apóstolos como nas cartas paulinas. Mas, afinal, então, Corinto, que é uma cidade citada lá nos textos das cartas paulinas em Atos, que tem referências, marcadores que batem com alguns achados arqueológicos como coerente. O que dizer da cidade de Corinto, né? Corinto, em 44 a.C., Júlio César, ele refundou Corinto como uma colônia romana. Então, ele veio a morrer naquele mesmo ano. Isso não frustrou o seu plano, inspirado de longo alcance, que foi executado pelo seu sucessor, Otaviano. Então, foi refundada a cidade, que foi chamada Colônia Laus Iulia Corinthiensis, ou Iulia Corinthians Augusta, por ser a colônia da família Juliana, de César e Augusto, gens Iulia, e foi decretada em 27 a.C. a província romana da Caia, que compreende grande parte do Peloponeso e Corinto. A cidade, então, foi colonizada principalmente por libertos romanos e soldados veteranos. Então, a cidade dominada ali por romanos, que rapidamente foram cercados por gregos, por sua vez,
Enfim, o objetivo era ter uma base romana estável no tumultuado Oriente. Aqui é uma inscrição que nós temos latina, encontrada em Corinto, onde aparece ali uma referência à legião militar. Então, uma referência aí encontrada. Aqui está o link onde pode ser encontrado. Então, se Corinto era ocupado por romanos e a maioria militares, ex-militares, aposentados, né? Será possível identificar no texto de Paulo uma referência a militares? Bom, tem uma passagem aí, 1 Coríntios 15, 23, em que ele diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa palavra ordem, no grego aqui, que no dicionário Strong, é a 5021, tagma, né? Ela tem dois significados, ordem. Ela tem um significado militar, ordem militar, especificamente um corpo de soldados, e ordem, uma ordenação, uma disposição. Aqui, quer dizer, assume esses dois significados. Você pode entender como uma referência militar, mas no contexto aqui, como ele está se referindo a Adão primeiro e depois Cristo, parece que ele está se referindo à ordem de ordenação. Então, apesar do significado militar, aqui, pelo contexto, parece que ele está usando mais no sentido de ordenação. Apesar de que essa é uma palavra que só acontece aqui no Novo Testamento. Essa palavra em grego só aparece aqui. No Novo Testamento é o único lugar que ela aparece. Temos analogias militares nas cartas paulinas? Bom, nas cartas paulinas temos. A mais conhecida é em Efésios 6, versículo 10, onde Paulo compara a vida cristã de um soldado e que se equipa com a armadura de Deus, né, para combater as forças espirituais. Então, essa analogia com soldado aparece ali em Efésios. Mas em Corinto temos uma analogia militar? Nós já vimos lá o tagma, que está meio ambíguo ali, parece até que é a ordenação. Temos 1 Coríntios 9, 7, em que Paulo usa analogia com soldados para falar sobre o direito dos ministros do evangelho de receberem o seu sustento. Ele diz essa analogia destaca a ideia que aqueles que estão envolvidos no ministério do evangelho têm o direito de receber apoio financeiro, assim como soldados também recebem. Então, ele fala, assim como os soldados temos o direito de comer e beber. Então, é uma analogia com militar, pequena, né? Mas aparece ali no texto de 1 Coríntios. Corinto também ela era conhecida pelos jogos, uma espécie de Olimpíada, né, que se realizava ali de 2 em 2 anos, já de muito tempo atrás, e que se estendeu até o século VI depois de Cristo, da Era Comum. São jogos que atraíam grande interesse na Grécia, e tinha competições de atletismo, pugilismo, e os ganhadores recebiam uma coroa de louros, né? Então, Paulo conhecia esses jogos aí, perto de Corinto, e faz referência a eles, né? Em 1 Coríntios 7, 24, ele já diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um recebe o prêmio? Então, há claramente aqui uma referência a atletas, porque a cidade de Corinto tinha esse grande evento que mobilizava a cidade. Então, ele está falando ali sobre essa questão ali, ele traz isso. Bom, então chegamos à conclusão que realmente temos alguma analogia militar no texto, temos referência aos jogos, que os jogos também atraem a grande atenção de militares, esse tipo de jogos. Mas existe alguma referência da época que fale que haviam judeus em Corinto na época de Jesus? Né? Há essa referência? Bom, nós temos duas referências, tá? Eu vou trazer aqui duas referências. A primeira
é Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria, ele vai escrever na Embaixada de Gaio, 281, ele vai falar, ele vai listar ali várias colônias judaicas, né, fora da Judéia. E ali ele cita a Panfilha, a Cilícia, a maior parte da Ásia Menor, até a Bitínia, até os cantos mais distantes do Ponto. E também na Tessália, na Beócia, na Macedônia, na Etólia, na Ática, em Argos, em Corinto. Ele cita Corinto como tendo uma colônia judaica em Corinto. Esse é o depoimento de Fílon. Fílon, ele está escrevendo antes de 70, tá? Fílon quase contemporâneo aí da época de Jesus aí. Então ele está bem no comecinho aí da peregrinação de Paulo dos anos 50. Está aí Fílon falando que ali tinha uma colônia judaica. Depoimento de Fílon, é importante esse depoimento. Bom, outra referência, uma sinagoga. Temos uma sinagoga em Corinto? Bom, Atos vai dizer que sim, né? Ela faz referência, mas que Paulo foi à sinagoga em Atos 18:4. Ele fala dessa passagem de Paulo na sinagoga. E nós encontramos uma inscrição de uma pedra de verga, que foi encontrado perto da entrada do fórum, na estrada de Lecaion. Essas pedras, muitas vezes, elas eram espalhadas fora da localização original, ou seja, você encontrou a pedra num lugar, mas ela vem de um outro lugar, tá? Então, não é certo que havia uma sinagoga naquele lugar em que foi encontrada a pedra. No entanto, como a pedra é grande, ela sugere que ela não deve ter ido muito longe. Que quem é que ia carregar uma pedra por uma distância longa e com que intuito, né? Então, isso deve estar perto do que era a sinagoga. Mas não existe nenhum vestígio de sinagoga foi encontrado ali perto. Foi só a tal da pedra, tá? E essa pedra, ela tem datação dos séculos 2 ou 4. Ela é datada do século 2 a 4. Então, teria havido, então, uma sinagoga entre os séculos 2 e 4. Mas era costume você construir sinagogas meio que dando uma atualização, né? Então, uma sinagoga era construída nos restos de uma sinagoga anterior. Então, é razoável supor que houvesse, até antes, uma sinagoga ali em Corinto. Aqui é a verga encontrada. Você vê que tem algumas letras, está transliterado aqui em cima, onde você pode ver sinagogos hebraios, né? Você vê que tem beta, o rho, né? A, iota, o ômega e o hebraios, não, hebraios. Sinagoga dos hebreus. É o que está escrito. Está muito mal escrito aqui, mas, enfim, está escrito. Isso aqui é o texto onde aparece o texto original. Ainda dentro dessa pedra, né, foi encontrada também esse capitel. O capitel ficava no topo da coluna. Imagina uma coluna, aquela coluna romana, né? Aquela coluna romana. E lá no topo ficava uma figura desenhada. E você vê 3 menorás, são símbolos judaicos. Foi encontrado junto daquela verga que a gente viu no slide anterior. Então, embora a sinagoga em si não foi encontrada, e tanto esse lintel quanto esse capitel são dos séculos 2 ou 4, existe aí razões razoáveis para acreditar que tivesse uma sinagoga ali em Corinto, tá? Quando você casa com o que o Fílon de Alexandria diz, que havia ali uma grande comunidade judaica, é razoável supor. Aí você casa com Atos dos Apóstolos, então parece que a descrição de Atos ela confere. Temos também as palavras de Flávio Joséfo, que ele escreve ali no século I, né, lá por volta dos anos 80, em Vida 3.36, ele registra que Vespasiano transferiu 6.000 judeus capturados durante as guerras judaicas, então já estamos falando depois de 70, tá? Para a região,
para trabalhar no projeto do imperador Nero de abrir um canal através do Istmo de Corinto. Então, esses judeus teriam sido vendidos como escravos nos mercados locais e certamente alguns acabariam morando na cidade de Corinto no final da obra. Mas isso já depois de 70, tá? Isso já é depois de Paulo, não é porque Paulo teria morrido em 67, 68. Então, isso já é depois de Paulo. Esse é o depoimento de Joséfo. Philon está se referindo a uma comunidade judaica ali nos anos 40, nos anos 50, tá? Porque Philon, ele é antes de 70. Então, Raymond Brown, aqui no Introdução do Novo Testamento, ele vai dizer na página 679, vai dizer o seguinte: embora faltem provas arqueológicas, à exceção de um dintel de sinagoga, que a gente viu aqui, havia uma grande colônia judaica no século I. Então, apesar de fato, ser uma cidade planejada para militares romanos, você encontrava ali, muito possivelmente, uma colônia de judeus ali. Então, é isso. Muito obrigado, então. É isso, então, que eu queria falar.